sobre isso, tá? Então, assim, pessoal, agora oficialmente, bom dia a todos os nossos 10 participantes. E vamos começar, então, a nossa aula e vamos dar continuidade na questão do plano de marketing, correto? Começando bem, o Elionai já começou perguntando o que eu sabia que ele ia me perguntar. Por que eu sabia que você ia me perguntar isso, Elionai? Porque você é um cara antenado e você consegue, juntamente com todos os nossos colegas que estão presentes, fazer uma boa interpretação do que acontece no mercado, daquilo que acontece na vida real e daquilo que a gente tem estudado. Eu já tenho percebido isso já há algum tempo em vocês. Vocês são uma galerinha muito antenada e estão conseguindo fazer uma ligação muito massa entre aquilo que a gente está estudando e aquilo que está acontecendo fora. E exatamente esse é o objetivo da nossa aula, é que vocês tenham essa visão de mercado, tá? Então, voltando aqui, Elionai, você falou para a gente, eu vou colocar aqui, a sua pergunta foi, repete para mim, por favor, para ficar registrado. Qual é o objetivo da Apple em tirar os carregadores da caixa e os fones de ouvido e qual o impacto seria no plano de marketing dela? Qual o objetivo da Apple de tirar os acessórios? Acessórios não, que ainda vai vir um cabo. Eu vou colocar acessórios, eu vou colocar aqui entre aspas, carregador e fones dos aparelhos. Obrigado, Raquel. Está na hora de começar a sua aula, pode ir lá, tá? Dos aparelhos celulares. Os fones não saíram na França porque tem uma lei que obriga todas as marcas de celulares a disponibilizarem fones de ouvido na caixa. Aham, beleza. Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar. Bacana demais. Eu vou reduzir aqui um pouquinho. Reduzir, não é o que vocês estão vendo aí, não. É o que eu estou vendo aqui, tá? Eu vou apresentar para vocês o que é que a gente está vendo aqui. Tá legal? Para que vocês possam estar vendo aqui, ó. Estão vendo aqui que eu estou escrevendo aqui, né? Estão conseguindo visualizar aí? Sim, professor. Bacana. A pergunta do Elionai foi qual o objetivo da Apple de tirar acessórios, carregador e fones dos aparelhos celulares. Bacana. Primeira opinião do Elionai mesmo, né? É lucrar mais. Correto? Foi isso que você disse, não foi? Lucrar mais? Sim, sim, foi. Quem mais tem alguma outra sugestão do que seja? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se eu ficar calado por muito tempo aí, vocês me dão um toque aí, porque o meu fone tá bugando aqui de vez em quando, tá? Meu microfone. E às vezes eu fico sem áudio aqui. Então eu preciso que vocês me auxiliem. Beleza? Vamos lá, gente. Mais alguma sugestão aí, por favor? Qual seria outra coisa? Outro objetivo? Primeiro, lucrar mais. Vocês se lembram? Vou trazer esse aqui para ajudar vocês a pensarem. Vocês se lembram de um meme aonde onde o criador do meme comparou os aparelhos celulares a carros, com a bateria de funcionamento dos carros como se fosse o combustível do carro, e que um deles colocou que se o carro fosse Apple, quando ele ligava a seta, acabava a bateria? Vocês se lembram disso, Não, pessoal? não lembro e essa piada não, não faz mais sentido porque a Apple mudou Pois é, as mas coisas das essa... baterias dela e as baterias dela Exatamente, estão durando mais do que alguns Androids. exatamente, exatamente. Porém, essa piada saiu agora em 2020. Podem até pesquisar aí sobre isso, tá? Ela saiu agora em 2020. Então, olha o que acontece. O motivo deles tirarem o carregador é mostrar para a comunidade, de uma forma indireta e subliminar, que os equipamentos dela
não precisam do carregador por muito tempo. Então, não faz sentido eles entregarem com o carregador. Esse também é um dos objetivos. É um plano de marketing subliminar. É uma mensagem que eles estão passando que os equipamentos deles são bons de bateria. Entenderam? Sim ou não? E por que retirar os fones, professor? Porque todos os outros já não vêm mais com fone. Não, nem todos os outros. Dá um exemplo. A Quem é Samsung, ela, a Samsung concorrente dele entrega um direto? dos melhores fones com fios dentro da caixa dos seus celulares. Se você comprar um fone sem com aquele lá separado, é um absurdo de preço. Uhum. Entenderam ou não? É, eu entendi. Esse é um dos motivos pelo qual. Agora, a questão do fone pode ser porque quem é que está desbancando, quem é que está vindo com muita força no mercado? Os fones sem fios, Os fones sem fios. E aí ele vai vender AirPods. exatamente, os AirDots. Eles vão colocar dentro da sua caixa lá um fone sem fio? Não, porque o custo dele é bem mais alto. E aí entra a questão do lucro. Gente, vocês se lembram na nossa primeira aula de plano de negócios que a gente conversou? AirPods, isso, obrigado. AirDots eu confundi aqui. AirDots é o da Xiaomi. Né? Aí, olha só. Exato. Por isso que eu confundi, desculpa aí. Quando você começa, na nossa primeira aula de plano de negócio, vocês se lembram que a gente falou sobre a questão de que as empresas, grandes empresas, elas com muita frequência, elas trabalhavam e trabalham estudos de mercado frequentemente. Nesses estudos de mercado, eles veem qual é a reação do público com relação ao seu produto. E com relação a isso, eles fazem o quê? Eles também fazem com muita frequência. Testes A e B. Pedro, não entendi. Pedro Igor, não entendi. Por exemplo, tem os notórios testes A e B, que é quando você mostra determinada proposta para determinados indivíduos, sem eles saberem que ocorreu determinada modificação, e é a mesma proposta, porém com modificações para outros indivíduos. Aí a proposta que tiver mais popularidade ganha. Por exemplo, Sim, o design do YouTube. Um design do YouTube é mostrado para determinados indivíduos, e outro design é mostrado para outros. Se eles verem nas redes sociais que ocorrem reclamações, ou então, por exemplo, a respeito que realmente não tiveram interesse, aí eles ficarão com a outra proposta. exato. Exatamente sobre esse é o caminho mesmo. Eles trabalham, eles trabalham esses processos de pesquisa de mercado de diversas formas, tá? E nós estudamos a aula passada, vimos um pouco sobre a questão de pesquisa de mercado. Vocês se lembram? Que a pessoa estuda público-alvo, como é que pensa o seu público-alvo, qual é a necessidade do seu público-alvo, onde o seu público-alvo compra, por que ele compra, como ele compra, e assim sucessivo? Pois é. O cara continua com muita frequência isso, eu digo cara, a empresa, tá? Fazendo. A Apple, quando ela começou a perceber e a ver que o seu produto, ele tinha a condição de produzir, mantendo o mesmo custo, e ainda agradar o público de uma forma assim, e ainda fazer um marketing direto, que é o caso que a gente às vezes não entende, mas o nosso subconsciente entende, tá, gente? As propostas de... Vou falar uma coisa agora, é meio coisa de doido, tá? Os planos de marketing, geralmente, as pessoas que têm trabalhado marketing nas empresas hoje, elas têm trabalhado muito a questão da neurociência. Parece meio louco a gente falar sobre isso, né? Mas vocês querem ver uma coisa?
Vamos pensar comigo aqui. Quando você... Professor, por exemplo, eu posso, desculpe incomodá-lo, mas eu posso exemplificar a nova propaganda do, acho que é McDonald's ou é do Burger King, que ele relata fome de Mac, e ele realiza um teste, pseudo-teste, logicamente, com neurociência para provar que existe determinada fome do Mac para promover ainda mais o seu produto. Por exemplo, uma determinada fome específica de ver o sanduíche deles, mostrando que o sanduíche deles é superior. Na propaganda eu não assisti esse comercial, mas eles geralmente utilizam desse tipo de subterfúgio mesmo, tá? De apresentar essas propagandas assim, fantasiosas, entre aspas, mas no fundo eles realmente fazem estudos. Vocês querem ver uma coisa? Quem de nós aqui no grupo já teve vontade de comer alguma coisa específica? Por exemplo, hoje eu estou com vontade de tomar um sorvete. Quem já teve alguma coisa nesse Eu, sentido? Quem mais? Leonardo, Thiago, acho quem que mais, hein? todos, né? Cada um de nós, né? Eu também. Não é, Letícia? Tem dia que você... E conta pra mim aqui, quem já acordou de manhã e fala, nossa, hoje eu tô doido de vontade de comer um jiló na hora do almoço? Eu não. E aí? Eu também não. É meio louco isso, né? Não, professor, mas eu penso com frutas também. Você tem isso, você pensa em Eu frutas penso ou com você... fruta. É, fruta também. Tipo uma perazinha. Não Nossa. é? Então, assim, gente, quando eu falei o sorvete só pegando o gancho do calor que a gente está vivendo. Mas, normalmente, a gente pensa assim, cara, a gente tem esses desejos. Vocês já tiveram, por exemplo, vontade de comer algum sanduíche? Já. Não é? Às vezes fala assim, nossa, que vontade de comer aquele sanduíche lá daquele lugar. A minha esposa, ela tem uma questão, às vezes, até assim, um pouco nostálgica, né? Ela gosta muito do sanduíche de um determinado lugar aqui em Palmas. Lá do Corujão, né? Ela ama o sanduíche de frango lá do Corujão. Então, às vezes ela vira e fala assim, nossa, que vontade de comer um sanduíche de frango lá do Corujão. O que as empresas, tipo McDonald's, Burger King, e aí até mesmo Apple, até mesmo Coca-Cola, atacam a gente? O que elas atacam a gente? Quando elas percebem que existe um público fiel àquele seu produto, tá? Como é que uma empresa detecta que o público é fiel a seu produto? Pela quantidade de vendas daquele produto em datas que não são datas sazonais, ou seja, em datas que não são feriado, que não são datas comemorativas, são dias comuns. Então ele percebe, se nos dias comuns eu tenho um padrão de vendas de X hambúrgueres, vamos usar assim, e na época de feriado eu aumento X mais um, então aquele X é o meu padrão normal. Então eu posso aplicar em cima daquele X para me alcançar o meu X mais um do feriado. Entendeu? E aí ele começa a trabalhar esse tipo de coisa. Coloca lá, supostamente apresentando um teste neuropsicológico, né? Que isso vai chamar e vai mover a pessoa. Todos nós, vocês já ouviram falar de mensagem subliminar? Já. Exato, porém, por exemplo, mostrou uma pesquisa que eu estava lendo que não necessariamente ocorre a necessidade do funcionamento de uma mensagem subliminar relativa a, por exemplo, empresas. Eu vi uma pesquisa que mostra que induzir determinadas mensagens subliminares, por exemplo, induzindo os participantes a quererem determinado produto, nem sempre funcionam, porque elas induzem a mesma probabilidade dele querer qualquer outra coisa aleatória, por exemplo. Mas determinados testes mostraram que algumas empresas obtiveram êxito, por exemplo, as mais notórias, que todo mundo se recorda, elas obtiveram mais êxito do que outras. Pois é, mas isso são tipos de mensagem subliminar que, por exemplo, passaram
e que você não vê, não tem mais. Deixa eu achar aqui a palavra. Quando você utiliza mensagem subliminar, de certa forma, você começa a perceber que algumas delas, quando aplicadas da forma correta, ela realmente alcança o objetivo. Por exemplo, nos idos de 1952, 58, se não me engano, a Coca-Cola, ela comprou um determinado cinema em Nova York e pegou um dos filmes que estava em alta lá na época e colocou, naquela época, os cinemas eram de duas partes, né? Você assistia ali, por exemplo, meia hora de cinema, você tinha um descanso de 15 minutos, depois você voltava e tinha mais os outros 30 minutos de filme, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eles fizeram? No primeiro tempo do filme, eles colocavam, Jequiti também tem essa, né? Eles colocavam assim, entre 3 frames, eles colocavam aqui, vocês estão conseguindo ver, 3 frames. Ou seja, naquela época, o cinema passava 3 quadros por segundo. Hoje, são muito mais, né? Hoje são mais de 1.000 quadros por segundo, 1 milhão de quadros por segundo, uma coisa nesse sentido, né? Então, assim... Na verdade, não, professor. Cinema é 24. É 24? Olha aí, É 24. Tu é um cara antenado, obrigado pela ajuda aí. Então, o que ele consegue colocar? Entre aqueles 3 frames, ele colocava beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. O nosso olho normal, ele não vê. Na visão rápida, normal, você não consegue enxergar. Mas existem células nos nossos olhos chamados flagelos, tá? Que são células periféricas que captam tudo que os nossos olhos veem, mas não enxergam, e jogam para nossa mente. Aumentou a venda de Coca-Cola naquele intervalo em mais de 50%. Tá? Então, assim, esse estudo provou que a mensagem subliminar ela é eficiente, né? Esse tipo de mensagem subliminar. E logo em seguida ela foi proibida. Passado alguns anos foi proibida, na década de 70. Foi proibida a utilização de mensagem subliminar. Tá. Mas antes disso, e depois disso eles mudaram a forma dessas mensagens subliminares. Por exemplo, a Apple ter tirado os carregadores da sua caixa deu uma repercussão mundial. Concordam comigo? Não foi? Não está todo mundo falando sobre essa questão? Todo mundo que entende um pouco de tecnologia, Sim, professor. que quer saber um pouco mais, estão especulando por que a Apple fez isso. E muitos, Elionai, que não é o meu caso, por exemplo, que tem dinheiro para ir lá e comprar um iPhone 12, 11, 12, ele vai fazer o seguinte, ele vai comprar para ver se realmente vai funcionar muito tempo, como é que vai funcionar essa história. Entendeu? Parece brincadeira, mas isso repercute, né? Nós temos algumas informações que nos agregam, porém elas não somam, porque a gente às vezes não tem recurso para poder bancar, mas tem muita gente que consegue satisfazer sua vontade e até a sua curiosidade de saber quanto tempo vai durar a bateria de um iPhone 11, de um iPhone 12, né? Mas, beleza. Voltando, deixa eu abrir aqui nosso estudo, nosso plano de marketing. A gente falou sobre a questão do preço. Só um minutinho que eu acho que eu deixei anotado onde é que a gente parou. Perdão, professor, outro questionamento. Pode Essa fazer. tendência pode se tornar mundial, por exemplo, todas as empresas poderiam acabar aderindo de vender somente o telefone e os acessórios complementares teriam que ser comprados também? Posso responder essa Cara, pergunta?
Pode, claro. É, eu penso que vai acontecer de duas formas. Muitas empresas copiam a Apple de cara dura. Algumas irão fazer isso sim, mas e outras irão fazer o contrário. Eles vão colocar um marketing, nós colocamos carregadores na caixa e fones de ouvido. Para você abrir a caixa e já sair usando tudo. Vocês querem ver uma coisa? Muita gente vai usar essa campanha da Apple até contra ela mesma, usando a seguinte coisa: nós respeitamos você, nosso cliente. Nós te oferecemos o máximo pelo mesmo preço. Algumas coisas nesse sentido, vocês vão ver. Espera que vocês vão ver. Ou fazer os carregadores com plásticos do mar, para poder ver que os carregadores é Exato, feitos de mostrando uma lixo. outra alternativa viável, mostrando que o interesse da Apple é somente o lucro, assim marginalizando a empresa, por exemplo, Sim. vandalizando. Exatamente, exatamente isso. Eles podem usar isso, certamente eles podem utilizar isso, tá? Pessoal, nós falamos na aula passada, nós estudamos aqui o plano de marketing, né? A gente estudou quais seriam os principais conceitos. Sim, a gente até parou na propaganda do gatinho lá. A gente falou isso aí tudo. A Nessa gente, aqui, né? sim, a gente discutiu um pouco sobre ela. Bacana. Falamos sobre marketing pessoal. Sim, falamos. Leonardo, vai me ajudando aí, cara, porque eu fiz uma anotação aqui e eu perdi onde eu anotei, cara. Perdi o documento que eu anotei. Falamos sobre mix de marketing, eu lembro que a gente falou sobre a questão do plano de marketing. Bacana. Roteiro para criar um plano de marketing. Olha só que doideira. Missão da organização. Nós já vimos sobre o que seria a missão, correto? E aí ele fala para a gente que missão da organização ela deve traduzir sob o ponto de vista do mercado e não do proprietário a razão do seu empreendimento. Ou seja, para que ele foi criado. Leonai, você consegue falar para mim? Eu vou perguntar para o Eleonai, para o Pedro e para o Tiago Medeiros. Eleonai, você consegue falar para mim qual foi o motivo que a sua empresa foi criada? Qual a razão dela ter sido criada? Atender a necessidade de reduzir as altas, os altos valores do pagamento da conta de energia das pessoas. Bacana. Esse é o seu pensamento, correto? Agora, vamos pensar o que isso proporciona para o cliente. Toda vez que você vai fazer a missão, pensando pelo lado do cliente, o cliente vai falar que ele vai ter o quê? Economia, autonomia e conforto. Concorda comigo? Sim, Percebeu como você mudou o lado, fica até mais poética, vamos dizer assim, a questão da missão? Vamos pensar, pensa pelo lado do cliente agora, cria para mim uma missão pensando pelo lado do cliente. Daqui a pouco você me fala. Eu falei que eu ia falar com o Pedro e com o Tiago Medeiros, não é isso? Pedro, qual que seria a missão da sua empresa, mano? A Nanotron Info Corporation, ela tem o único interesse de... Na verdade, ela tem inúmeros interesses, porém o primordial é realizar a proeficiência e, consequentemente, a organização do cliente, oferecendo uma eficiência notória ao mesmo, devido a uma organização, realizando softwares e toda a demanda que o cliente necessita para a organização e eficiência de sua empresa. Bacana. Essa você fez a missão pensando pelo lado da sua empresa, correto? Agora, pensa do lado do cliente. O que vai propor? O que vai propor para o cliente? O que o cliente vai receber da sua empresa?
Pensa dessa forma. O seu cliente vai receber organização, o seu cliente vai receber Eficiência e preparo. agilidade, né? E maior qualidade na gestão da sua empresa. Não é isso que o seu cliente vai receber? Exato, além de inúmeros outros benefícios que você irá Bacana, obter bacana. somente com a empresa na Então você vai pensar assim: a empresa vai propor mais agilidade, confiança, gestão e segurança, e aí os outros benefícios a mais para o cliente. Você vai falar como com o nome da empresa, mas pensando como se fosse o cliente. Quais são os benefícios que o cliente vai receber, entendeu? Tiago Medeiros, você está por aí, irmão? Ah, tá. Então aí não tem graça. Letícia, sabe dizer a lição da sua empresa, querida? A missão É. seria passar um lazer bom de segurança, com segurança e E foi. Letícia, eu acho que seu áudio bugou. Bugou mesmo, Letícia. professor, tá ouvindo? Agora sim. Meu celular travou. A missão seria passar o entretenimento, um bom lazer e, e que os clientes tenham segurança enquanto estão se divertindo. Certo. Da mesma forma que dos outros dois, você falou como se você fosse empresa, né? Você falou do lado da empresa. Não tem nada de errado nisso. Até porque eu não tinha falado isso para vocês. Porque não era a hora ainda. Agora é. Agora você tem que pensar pelo lado do cliente. Quais são os benefícios que o cliente vai ter? Ele vai ter lazer, ele vai ter segurança, ele vai receber o que mais? Como é que é o nome da sua empresa? Oi. Lê. É Midnight, professor. Ah, tá. Laila, vocês é a do Casa da Noturna. casa noturna, tá? Então, é lazer, segurança. Aí você não coloca lazer, tá? Vai colocar diversão. Por quê? Lazer é com criança, diversão é com adulto. Parece meio controverso, ou às vezes até um pouco meio confuso, mas quando você fala sobre a questão lazer, você fala lazer, você pensa em quê? Clube, praia, piscina, né? Esse tipo de diversão. Quando você fala diversão, aí não, aí você abre, expande o entendimento, vamos dizer assim. Tá? Eleonai, você conseguiu refazer sua missão? Você... Gente, quando eu falo Eleonai, eu estou falando Eleonai e o grupo. Quando eu falo Pedro, eu estou falando Pedro e o grupo. Quando eu falo Letícia, eu estou falando Letícia e o grupo, tá? Eu sei que o grupo da Letícia, quem é o líder é a Laila. Não tem nenhum do meu grupo aqui hoje. Então é só contigo mesmo, irmão. Conseguiu ver alguma coisa, Leonai? Olha, foi o que o senhor disse, né? Autonomia, conforto e já esqueci outra palavra agora. Segurança. Não, segurança não. Ah, perdão.
Economia, autonomia e conforto. É isso. Tá gripado também, velho, é? Não. Tô gripado, não. Eu acabei de acordar, basicamente, né? Ah, tá certo. Então tá bom. Gente, eu vou colocar esse material aqui, ó, que a gente está utilizando ele, tá? E vocês vão lá no nosso. Oh, tem gente chegando agora. E Arthur? Beleza, velho? Tá? Aí, ó, assim. Albany. Para quem é diferente, lindo. Brastemp. Isso aqui é o quê? Isso aqui, ó. Quando. Vou passar certinho. Tecnicamente seria referente a uma propaganda própria da empresa, correto? Isso aqui Entendi, é da Brastemp, professor. é a definição da marca. Quando você Exato. coloca É a clássica relação de que nenhuma marca é superior à que ela é uma marca superior exaltando. à outra. Entendeu? Vocês já viram alguém virar e falar assim: e aí, o que você achou do carro? O cara, do carro, hein? Presta atenção. Aí o cara fala: ah, não é lá aquela Brastemp, não. Vocês já ouviram isso? Porque isso pegou, né? E aí tem mais, ó. Vocês se lembram do Xambinho? Queijinho do coração? Xambinho Não. ainda existe, tá? Xambinho, ele é uma espécie de iogurte, só que ele é um queijo em forma de iogurte, tá? A O Coca-Cola, Danone também é um queijo. sim, exatamente. O Xambinho, inclusive, é da Danone, tá? E vocês já viram muita gente falar assim: ah, quando você for lá no supermercado, traz um Danone para mim. Na verdade, ele não está querendo Danone. Ele está querendo o quê? Ele está querendo um iogurte. Não é verdade? Querem ver uma coisa? Pô, você vai na rua, A mesma coisa ocorre. xerox dos meus documentos para mim, por favor. Já viram essa história? Tira xerox para mim. Sim, Exato. a Xerox é a marca. Ocorre, por exemplo, Exatamente. Quem de vocês, a mãe já pediu para ir no supermercado comprar? É como se fosse, Thiago, uma figura de linguagem. Na verdade, a Gillette, por exemplo, não é determinadamente o nome de todos, mas é uma lâmina de o aço. produto. Exatamente. É o Quer ver nome uma de outra uma empresa. Assim. Exatamente. Quer ver uma outra coisa? Quem de vocês já foi no supermercado para a mãe de vocês comprar um Bombril e levou para lá um açolã, uma palha de aço? E chegou lá, a mãe virou e falou: ah, beleza, obrigado por você trouxe o Bombril. Bombril já virou sinônimo de palha de aço. Xerox virou sinônimo de fotocópia. E assim, muitas outras Eu coisas. acho que depois disso a empresa nem precisa se preocupar muito com marketing, que já tá na boca Pois do é, povo, cara. né? Na verdade, ela só precisa mudar, quando ela só vai se preocupar com o marketing, quando ela vai mudar o mix de produto dela. Correto? Por exemplo, o Bombril, ele por muito tempo, ele tinha também um detergente Bombril. Vocês já viram um detergente Bombril? Sim, ele era num pote, né? Exatamente. Né? Parou de fabricar. Por que parou de fabricar o detergente Bombril? Porque o mix não pegou com o nome. E assim, várias outras coisas. Né? Quer ver? A Xerox tentou criar uma impressora mesmo, dessa que não seja só fotocópia, impressora para computador. Não pegou, porque o nome está associado de uma forma tão arraigada que ela não consegue se livrar daquilo. Para ela poder mudar o mix de produto, ela precisa mudar o nome do seu produto. Olha que interessante, né? E aí, se a gente vai conseguir ver. Eu sei que até mesmo se a Xerox
realizar outra denominação, acho que todos ainda denominariam de Xerox. Exatamente. Ó, depois disso... Não, tranquilo. Depois da definição da marca, ele vê aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Olha só, os slogans geralmente refletem o conceito de uma marca, né? E são utilizados para fixação da sua imagem, né? Ó, seria como se fosse um grito de guerra, tá? Coca-Cola, com muita frequência, ela muda o seu slogan. Por que ela com muita frequência muda? Porque a Coca-Cola é uma marca tão consolidada que, para vocês terem noção, as pessoas mais antigas, elas... Ah, você vai na rua? Traz uma Coca-Cola para mim. Na verdade, ela não quer uma Coca-Cola, ela quer um refrigerante. Entendeu? Coca-Cola, para muitos, já virou sinônimo de refrigerante. Não, nunca aconteceu isso comigo, não. Meu pai A faz minha isso. família não é, não. Meu Não é. pai é Quando é desse jeito. Coca-Cola, é Coca-Cola. Quando é outro refrigerante, eles falam refrigerante. Não, meu pai não. Meu pai, quando fala assim, traz uma Coca para mim, na verdade, ele quer um Guaraná Antártica. Entendeu? Por isso que eu falei, as pessoas mais antigas, né? A sua família deve ser da minha idade, mais ou menos, Leonardo. Então, a gente já tem uma consciência um pouquinho diferente. Então, assim, quando eu falar de pessoas mais antigas, a gente já pode calcular aí acima dos 60, tá? 60, 70. Então, assim, desculpa a comparação da questão da faixa etária. Professor, Oi. eu vi uma coisa aqui que... Estamos falando de marketing, uma foto. Você só permite eu apresentar aqui do plano Claro, de deixa eu marketing. parar a minha apresentação aqui. Vai, pode trazer para frente. Estão vendo já? Ainda não. Tá claro. Pronto. Ah, o perfil da Xiaomi cortando Aham. uma maçã. Aham. O Olha aí, o celular que é cortando. isso? Mostrando que ela é superior à Apple. Que interessante. Nossa, Tenho muito mais do que apenas um smartphone. Redmi Mi Note 9 Pro. Detonou, né? Fala a verdade. deu um soco. Realmente, eu vi uma propaganda referente, por exemplo, que um indivíduo, ele compra duas Coca-Colas em uma máquina de pedir refrigerante para ele conseguir se apoiar nessas duas Coca-Colas e comprar uma Pepsi, por exemplo. Exatamente. Isso aí, anteriormente, as campanhas publicitárias, elas eram extremamente agressivas nesse sentido, tá? E tinha assim, tinha-se esse perfil, sabe? De agredir mesmo o concorrente, falar que ele é melhor e por aí vai, tá? E aí, assim, eu vou colocar para vocês lá na nossa página. Professor, eu não sei se seria possível discussão em aulas futuras de monopólio e poligopólio. Cara, Em aulas futuras. falhou que eu não ouvi. Seria interessante em aulas futuras a gente falar sobre monopólio e poligopólio. Vamos falar, sim. É interessante a gente falar sobre isso. Apesar que assim, isso não está dentro da nossa ementa, né? Não tá? Mas, Ah, que pena. não, mas, Leonai, eu não falei isso para tirar de tempo, não. Que eu ia falar para você. Apesar disso não estar no nosso escopo de aula, tá? Mas a gente pode trazer isso para agregar, inclusive dentro do próprio plano de marketing, né? Porque você percebe que aqueles que são mais conseguem galgar um grau acima, vamos dizer assim, ele tem uma forma diferente de tratar os outros, né?
Eu vou colocar para vocês lá no nosso eu vou apresentar minha tela aqui em cima daquilo que o Pedro tinha falado, tá? Porque é importante a gente ver isso aqui e vocês perceberem. Vocês não vão ouvir, tá? Mas eu vou colocar o link lá para vocês. Mas aí, professor, é tão interessante que, por Olha, exemplo, as propagandas da Pepsi hoje não são, por olha exemplo, só, deste modo. tá? Aqui vocês provavelmente não estão ouvindo nada aí, né? Porque pelo som aqui eu teria que fazer uma configuração, né? Aí ele vem, e aí ele conta um pouquinho da história da Coca-Cola aqui, nesse coisa aqui, e vem crescendo, né? E aí ele começa também a falar sobre as duas, né? E aí começa a falar um pouquinho sobre a guerra delas. E aí ele começa a mostrar a questão das propagandas, né? Isso aqui foi um documentário da History, eu não sei se vocês estão vendo, né? E aí, olha só, The Cola Wars. É um documentáriozinho bem bacana. E aí ele fala um pouquinho pra gente, deixa eu colocar aqui no início aqui, aquela propaganda. A Pepsi e a Coca-Cola, elas têm um oligopólio sobre os refrigerantes, né, professor? Sim, sim. E Elionai, elas trazem pra gente muitos aprendizados. Querem ver uma coisa? A Pepsi Cola, ela tem uma política de responsabilidade social muito interessante, tá? Em alguns países, ela constrói bairros inteiros ao redor das suas fábricas. E naqueles bairros elas financiam moradia para os seus funcionários, elas promovem hospitais, escolas, supermercados, farmácias, toda a estrutura de uma pequena cidade em volta da fábrica, para que o pessoal não tenha necessidade de sair fora daquele lugar para ir para outros espaços, né? Isso é assim, ele meio que cativa aquele colaborador, e ela trabalha não só com a pessoa que trabalha na fábrica, mas ela trabalha com todos os familiares daquele indivíduo. Eu acho que um colaborador nem pensa em sair de uma situação Pensa, dessa nunca, hein? por que ele vai sair? Se lá ele tem escola para o filho dele que ele não gasta nada, ele tem hospital para a família dele, para ele que ele não vai gastar nada, está tudo incluído. Ele tem o supermercado que ele vai comprar com o mesmo preço da cidade lá fora. Ele tem farmácia que vai comprar o medicamento ali do mesmo preço que ele vai comprar lá fora. Ele tem toda a estrutura. Ele vai sair para quê? Em alguns locais tem até clube. Pra vocês terem uma ideia, em Assunção, no Paraguai, a capital do Paraguai, existe um chamado Barrio Pepsi. O Barrio Pepsi está em volta da fábrica da Pepsi. É o bairro da Pepsi. E nesse bairro lá tem até agência bancária. Olha que interessante, né? Vocês terem uma noção o quanto esse local movimenta dinheiro, esse bairro Pepsi. Porque lá eles têm uma única fábrica do país inteiro. E fica lá na capital. Eu tive a oportunidade de conhecer esse bairro, né? Quando eu estava fazendo o meu mestrado, nós fizemos uma visita técnica lá nesse lugar. É extremamente interessante, cara. Então, assim, vale muito a pena você conhecer um pouco mais sobre essas estruturas. Tá legal? Gente, já são 9h26, né? Nossa aula acaba agora, não é isso? Ou não? Acho que sim. Pois é. Leonardo, vou lançar um desafio para você. A próxima aula você vai falar sobre oligopólio e seus atributos. Uhum, ok. Deixa eu anotar aqui. Ok? Pode falar tudo relacionado a isso. Oligo, poli, mono. Tá? Ok. Pessoal, espero que todos estejam bem. Agradeço demais a aula.
Cadê o Gustavo? Gustavo, cadê? Você não falou nada hoje, velho? Não, mas é o Gustavo, o outro. Pois é. Nem tocou uma palhinha. Não, Gustavo, você não é o outro, não. Você é você mesmo, cara. Você só não é o cara que toca violão. Ou toca. Ah, que pena, hein, cara? Exatamente, Tiagão. O dom é diferente. Mas é o cara que tá aqui, o coração do mesmo jeito do outro, mano. Valeu? Gente, um abraço para vocês. Bom final de semana. Eu vou colocar esse material pra gente lá no nosso Moodle, tá? Para que vocês possam estar assistindo tanto esse vídeo quanto vendo esse novo material que eu passei plano de marketing. Ok. Beleza, professor. Bom dia. Valeu.